Pessoal, a aula de hoje eu começo a abordar o problema inverso, tá? O problema inverso da diferenciação. Porque a diferenciação consiste no seguinte: você tem uma função f, era dada uma função f, tanto direto como nas aplicações. As aplicações envolvem o seguinte, e outras coisas. Você tem uma função f, calcula a sua derivada. Agora é dada já a derivada. E você tem que encontrar quem é a f, é o contrário. Por isso se chama problema inverso. Os problemas mais interessantes são os inversos. Tá? Isso é o início do... Isso é o cálculo integral, que é o início das equações diferenciais. Tá? Que são as equações mais interessantes da matemática. Bom, você tem o problema inverso. Agora, aqui você dava a função, calculava a derivada. Agora é dada a derivada e pede para encontrar a função que tem a função dada como derivada. E eu começo isso aí apresentando para vocês o conceito de primitiva. Definição. Que proposição? Definição que diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo e F uma função. E FG funções. Nós dizemos que G é uma primitiva de F em I quando G é diferenciável em I tá tudo, vou trocar. Quando G é diferenciável em I, F é definida em I. Nós dizemos que a função é definida em I quando I está contido no domínio da função. E a derivada da G em X é F de X, qualquer que seja X pertencente a I, tá? Professor, Diga. está faltando em I de novo, quando G é diferenciável em I. G é diferenciável em I. Diferenciável em I. F é definida em I e a derivada da G em X é F de X, qualquer que seja X pertencente a I. Então, esse é o conceito de uma função ser uma primitiva
de outra função em um dado intervalo. É um conceito que diz respeito a intervalo, tá? Intervalo de reta, da reta. Nós dizemos que G é uma primitiva de f em I quando G é diferenciável em I, tem derivada em todos os pontos de I, quando a f é definida em I e G' de x é igual a f de x, qualquer que seja x pertencente a I. Então, como exemplo, ó, a função, agora vamos ver um exemplo. Exemplo, a função G dada por G de x igual a raiz quadrada de 1 menos x2. Essa função aqui é uma primitiva da função f dada por f de x igual a menos x sobre a raiz quadrada de 1 menos x2. E eu tenho que dizer aonde é primitiva, tá? Não? Não. É primitiva, eu tenho que dizer aonde é primitiva. É primitiva aonde? No intervalo menos 1, 1, aberto. Pois, vírgula, por que é primitiva? Pois, vamos lá, por que é primitiva? Tem sim. Por isso é que é o artigo indefinido. E você vai ver em primitivo. Então, já que você falou, já que você fez a observação, já que você perguntou, pode ter mais uma primitiva, bota mais dois aqui. Tá? Pois, primeiro, a função f está definida, ou é definida, está definida no intervalo menos 1, 1. Claro, de fato, mais do que está definida, menos 1, 1 é... Não, ela está definida, porque o domínio é o intervalo, a função f... Não, exatamente. O domínio da função f é o intervalo menos 1, 1 aberto, tá? O domínio da função f é o intervalo menos 1 aberto. Então, mais do que está definida é o domínio. Mas se eu digo isso aí, não está errado. A f está definida aqui. A G é diferenciável nesse mesmo intervalo. E quem é a derivada da G em x? Derivada da G em x, ó. 2 dá 0. Então fica a derivada de 1, raiz quadrada de 1 menos x2, que dá quanto? 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x2 vezes quanto? Menos 2x. Aqui eu cancelo 2 com 2, dá menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x2, que é quem? Que é a f. E isso vale qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Tá? Outro exemplo. Asterisco aqui. Outro exemplo. A função seno. A função seno é uma primitiva, ou é primitiva, quando eu digo que é primitiva, está implícito o artigo indefinido, tá? É uma primitiva de cosseno. Aonde? Em toda a reta.
A derivada do seno é o cosseno em R. A derivada do seno é o cosseno em R. Olha aqui, ó. Dado N natural não nulo, ó. Dado N natural, a função f dada por, tá? A função G, vamos botar, a função G dada por G de x igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, essa função aqui é uma primitiva da função f dada por f de x igual a x elevado a n em toda a reta. Tem que dizer aonde é que é primitiva. É primitiva em R. Tá? É primitiva aonde? Em R. Tem a derivada dessa função aqui. É x elevado a n. Tá? Se você derivar isso aqui, dá isso aqui. Em relação a x, a derivada disso aqui em relação a x, dá x elevado a n. Dado n, tá? Diferente de 1. Dado n diferente de 1. Tá? Dado n diferente de 1. Nos naturais, dado n diferente de 1 nos naturais, a função, seguindo a mesma toada, tá? A função g dada por g de x igual a x elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1, essa função aqui, é uma primitiva da função f dada por f de x igual a x elevado a menos n, que é 1 sobre x elevado a n. Mas é uma primitiva dessa função nesse intervalo aqui, no intervalo menos infinito, 0, quem é o domínio dessa função, ó, tá? Dado n natural não nulo. Dado n natural não nulo. Dado n diferente de 1, dado n diferente de 1 em aqui, essa função aqui, dada por isso aqui, é uma primitiva da função f, dada por f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Em menos infinito 0 e em, que a definição de primitiva é dada em intervalos, e em 0 mais infinito. Tá? Quer destacar isso aí. Não, pode ser natural também. Tá? Só que natural não, porque se eu pegar aqui, cai para outro caso, cai para o anterior. Tá bom? Tá? Aqui, ó. Natural não nulo se o n for 0. Que função é que está aqui? Que é x, né?
né? Aí é uma primitiva de... é uma primitiva da função constante igual a 1. Né? Que vai ficar isso aqui, constante igual a 1. Mas por que eu boto natural não nulo? Porque eu quero destacar isso, ó. Eu quero destacar isso aqui, para que o domínio seja o quê? 2 intervalos, para que o domínio seja R asterisco, tá? Aí, como eu quero destacar isso, eu quero em natural não nulo. Eu acho que na aula passada eu nem tive esse cuidado, tá? Que eu estou tendo, tá? Porque eu quero destacar isso. Na aula anterior, de 8 às 10, eu não destaquei isso. Porque primitivas em intervalos, é uma primitiva aqui e aqui. Bem, o conceito de primitiva, vocês verão, tá? O conceito de primitiva, vocês verão por que esse conceito é dado em intervalos, tá? Pela seguinte proposição. Primeiro, se uma função é contínua num intervalo, tá? O teste da derivada primeira, assim como o teste da derivada segunda, o teste da derivada primeira para crescimento e o teste da derivada segunda para convexidade, eles são dados em intervalos. O teste da derivada primeira diz, uma das versões diz o seguinte: se uma função é contínua no intervalo, é diferenciável no interior desse intervalo, e a derivada em x é zero, qualquer que seja x no interior desse intervalo, então, no intervalo, a função é... Quê? A função é o quê? É constante. É isso aí. Se a derivada é positiva no interior do intervalo, a função é o quê? Se a derivada é negativa no interior do intervalo, estritamente decrescente. Se eu sei que a derivada é maior que ou igual a zero no interior do intervalo, a função é crescente. Se a derivada é menor que ou igual a zero, a função é no interior, a função é decrescente no intervalo, tá? Então, se a função é contínua no intervalo, diferenciável no interior desse intervalo, e a derivada é zero em cada ponto do interior do intervalo, no intervalo a função é constante. Com isso aí eu tenho um corolário, tá? Que é esta proposição aqui, ó. Então eu vou nem colocar o enunciado aqui, que já foi feito, tá? Já foi feito em aulas anteriores. A proposição seguinte. Vamos lá. Sejam I contida em R um intervalo e F uma função. Se F é contínua... Não, isso eu estou recolocando... Eu não vou colocar mais essa proposição. Eu já anunciei aqui, vocês estão lembrados? E FGH funções. Se G e H são primitivas
Se GH são primitivas de F em I, então G e H diferem por uma constante. Ou em outras palavras,